Olhe atentamente para o mapa. De Moscou a Tula. De Voronezh a Belgorod. De Saratov a Volgogrado. De Rostov a Krasnodar e a Crimeia. Não há mais um único ponto seguro no mapa para a Federação Russa. O chamado escudo antiaéreo bilionário e impenetrável do Kremlin foi totalmente destruído. Putin tentava há dias mergulhar a Ucrânia em trevas e frio. Em 25 de dezembro, tentou intimidar o país, enquanto ucranianos celebravam o Natal com esperança, apesar das sirenes. O plano de Putin saiu pela culatra, e foi Moscou que mergulhou na escuridão naquela noite. Em 25 de dezembro, à noite, Ucrânia lançou 141 drones em 14 regiões russas. Fábricas ardem, refinarias explodem de Moscou a Crimeia. O exército russo não conteve o ataque. Apenas limitou-se a assistir, sem reagir. Aeroportos fecharam. Voos cancelados. Vitrine da Rússia moderna virou campo de refugiados da noite para o dia. Milhares no chão. O país deslizava ao caos. E o Kremlin ia rumo à sua maior falha de segurança. Um dos lugares com caos extremo foi Moscou. Com os céus da capital tremendo ao rugido de mais de 25 drones ucranianos, a defesa aérea russa descontrolou-se. Nos primeiros minutos do ataque, Vnukovo, Domodedovo e Zhukovsky, portais globais de Moscou, fecharam imediatamente. Não foi anúncio de atraso técnico. Foi a queda da ilusão da capital intocável de Putin, tecida por anos, quebrada no mármore de Vnukovo, diante dos olhos de milhões. Milhares de russos que partiram sonhando reunir-se de volta às famílias nas festas de Natal não encontraram um abraço caloroso, e sim a face fria e destrutiva da guerra. Os enormes terminais, com lojas duty-free e cafés de luxo, de repente viraram modernas prisões de vidro, sem saída. Imagine a atmosfera lá dentro. Os alto-falantes do aeroporto anunciavam constantemente avisos para ficar longe das janelas. Além disso, a cena foi um trágico déjà vu. Moscou já vivera o mesmo horror 2 semanas antes. O processo iniciado em 11 de dezembro, com cancelamento de mais de 400 voos, já virou desastre humanitário total. Na noite de 11 de dezembro, a Ucrânia lançou um dos maiores e mais coordenados ataques de drones da história, mirando todo o norte russo, incluindo Moscou. Aeroportos de Moscou viraram campos de refugiados. No vídeo, situação clara. Passageiros ocuparam assentos na sala de espera do aeroporto. Alguns ficaram sem. Alguns estão de pé, outros sentados no chão. Alguns usam casacos no chão como camas. Passageiros foram orientados a se afastar das janelas e reunir-se nos corredores, enquanto explosões externas sacudiam todo o terminal. Explosões ouvidas em Odintsovo e Ramenskoye alcançaram passageiros em aviões aguardando nos pátios dos aeroportos. 7 grandes explosões sobre Tula e o bloqueio nos aeroportos gritavam: defesas rompidas já. Cada drone ucraniano explodindo no céu, mesmo que abatido, paralisava Moscou com o pânico e os destroços que criava. Os ataques foram intensos, sistemáticos e implacáveis. A conexão de Moscou com o mundo foi cortada, como interruptor desligado bruscamente. Todos os aeroportos da capital fecharam. Horas de ataques deixaram o escudo aéreo de Moscou crivado. Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo, todos silenciaram. Milhares presos em terminais russos, mais de 400 voos cancelados no país. Em Moscou, mais de 170 voos foram marcados em vermelho com a palavra cancelado nas telas. Todas essas imagens são da Rússia do século X. Fecharam o espaço aéreo por até 7 horas. Não é só atraso, é paralisia nacional. E esta situação é generalizada em toda a Federação Russa. Esta onda de ataques não foi um bombardeio aleatório, mas uma operação de estrangulamento industrial planejada com precisão cirúrgica. Após Moscou. Alvo 1. Fábrica Efremov. Borracha sintética, Tula, coração químico bélico russo. Instalação fica só 180 quilômetros de Moscou.
É um complexo estratégico ultrasseguro que sintetiza polibutadieno e componentes de propelente sólido, vitais para mísseis balísticos e lançadores múltiplos da Rússia. Imagens de satélite validadas por analistas USINT e vídeos de moradores apontam ao menos 10 grandes explosões na instalação. Simultaneamente, vetor de ataque ucraniano moveu-se ao sul, mirando artérias energéticas russas. Atacaram refinarias de Novochartinsk e Saratov para parar produção de combustível. Ucrânia lançou ataque com míssil Storm Shadow à refinaria de Novochartinsk. Caos semelhante também ocorreu na refinaria de Saratov. A fumaça visível por toda a cidade grita que o regime perdeu o controle, apesar do silêncio das autoridades. A petroquímica Stavrolan, fornecedora de compósitos e polímeros ao exército russo, sobretudo para a Ventese, foi consumida pelas chamas após impacto direto. Não é só incêndio, é interrupção da produção tecnológica da máquina de guerra russa. Mirny, Crimeia. Centro do programa secreto russo de drones navais, desenvolvido após prender a frota do Mar Negro em portos. A inteligência ucraniana concluiu que russos testavam e guardavam seus próprios USVs aqui. O ataque aniquilou esta base e seus protótipos. A tentativa da Rússia de desenvolver uma capacidade de resposta simétrica contra os drones Magura V5 da Ucrânia foi cortada pela RAIS. Situação mais crítica no porto de Tenryuk, Krasnodar. Tanques enormes com derivados de petróleo atingidos diretamente explodiram, transformando 2.000 M2 em uma bola de fogo. O incêndio, que o Ministério Russo de Emergências tentou apagar com 70 bombeiros e 18 veículos pesados, fechou mais uma rota de exportação da Rússia. Tenryuk é centro-chave para remessas de combustível e munição do exército russo. Agora, essas artérias foram cortadas. Com o porto inoperante, a carga na ponte da Crimeia dobrará, e as linhas de suprimento russas virarão armadilhas mortais. No quadro geral, ataques de 25 de dezembro indicam bem mais que vitória tática. Indicam um cenário estratégico de fim de jogo. Essa sequência de eventos abalou 3 pilares do regime de Putin: o contrato social com a população, status de superpotência energética e o mito da invencibilidade militar, colocando simultaneamente Ucrânia em xeque-mate estratégico. A perda do poder naval na Crimeia significa que a marinha russa foi forçada a uma postura puramente defensiva no Mar Negro e cedeu a iniciativa à Ucrânia. O pior é psicológico. A explosão em Moscou e os ataques simultâneos de drones estilhaçaram o contrato social tácito que Putin tinha com o povo russo. Para cidadãos dormindo no chão nos aeroportos de Moscou, trabalhadores inalando fumaça de fábricas em chamas em Tula, e famílias despertas por explosões em Rostov, este contrato é nulo. A guerra saiu das telas de televisão e entrou nos próprios lares dos russos. Estado falha em garantir aos cidadãos direito fundamental, segurança de vidas e bens. O espaço aéreo de Moscou, virando peneira, espalha vírus de insegurança que corrói a autoridade do regime por dentro. Esta situação alimenta raiva silenciosa e pânico nas mesas de cozinha, embora ainda não tenha chegado às ruas russas. O regime afunda. Fuga! Enquanto a elite russa busca rotas secretas para levar bens e famílias a Dubai ou Istambul, aumenta medo de virar bode expiatório entre generais. Dentro do Kremlin, há um silêncio pré-motim onde cada um está cuidando de si. Ninguém quer dar más notícias a Putin. Neste sistema, fracassar não aposenta, e sim aniquila. Este silêncio não deriva da lealdade, mas do medo da tempestade que se aproxima. A segunda grande onda se dá no colapso econômico-industrial. O bombardeio da fábrica Efremov, em Tula, não é simples perda de produção,
é elo mais crítico da logística da indústria militar russa. Fechar esta unidade causará efeito dominó em setores, do automotivo ao aeroespacial. Mas a crise real é de combustível. Danos nas refinarias de Novochartinsk e Saratov. Apesar de ser grande produtora de petróleo, a Rússia enfrenta falta doméstica de combustível. Os ataques às refinarias estão reduzindo a oferta de gasolina e diesel no mercado interno. Essa redução se traduzirá em aumentos de preços na bomba. Os custos logísticos em alta disparam uma espiral inflacionária que encarecerá tudo, de alimentos a bens básicos, por toda a vasta Rússia. Com o Banco Central da Rússia elevando juros a 21%, choque de oferta empurra a economia para a estagflação, inflação com estagnação, incêndio no porto de Tenyuk e perda da capacidade de exportar minam receitas cambiais da Rússia. Seguradoras declaram portos e espaço aéreo russos como zonas de guerra, elevando prêmios a níveis astronômicos. Isso põe comércio externo da Rússia sob embargo. A terceira e mais letal onda é estrangulamento logístico militar. Sem componentes de combustível sólido da fábrica de Tula, mísseis Grad, Sms e Iskander russos não disparam. O fechamento desta instalação fará baterias russas na frente enfrentar falta de munição nas próximas semanas. Na guerra moderna, munição é oxigênio da logística. Atacar Tula é pisar na mangueira. Também, fechar a refinaria de Novochartinsk ameaça combustível das tropas ocupantes na Ucrânia. Um batalhão de tanques gasta toneladas de combustível por dia. Se caminhões-tanque não chegam à linha de frente, os tanques viram sucata milionária. Ucrânia visa paralisar russos atacando refinarias e depósitos. Destruição do depósito de Dovzhansk, em Luhansk, também integra esta estratégia. A destruição de centros de distribuição lança no caos suprimento militar russo. O ataque à base de drones navais na Crimeia também privou a Rússia de sua última capacidade ofensiva no Mar Negro. Forçada a esconder navios grandes, Rússia também perdeu veículos furtivos de ataque. Marinha russa na defensiva no Mar Negro. Ucrânia com a iniciativa. Da perspectiva de segurança militar, num cenário em que alvos a 6.800 quilômetros podem ser atingidos, a retaguarda deixou de existir para comandantes russos. Cada base, fábrica e armazém podem se tornar área devastada. Esses ataques minaram o conceito de defesa em profundidade na doutrina militar da Rússia. Defesas aéreas falham contra enxames de drones baratos, gastam mísseis caros e expõem suas posições. Cada explosão nos céus de Moscou proclama a milhões que o exército russo está tecnologicamente e taticamente indefeso contra os ataques inovadores da Ucrânia. Outra grande ruptura estratégica é a dependência geoeconômica e colonização da Rússia. Ao atingir refinarias e fábricas avançadas, como a borracha sintética de Tula, a Ucrânia coloca a Rússia em impasse tecnológico. Instalações modernizadas com tecnologia de empresas ocidentais no Poços. Quando torres e reatores são atingidos, a Rússia não tem peças Siemens nem software Honeywell. É aqui que a Rússia é empurrada aos braços de China e Irã, que os vê como salvadores. Mas não é aliança igual, é rendição desesperada. Pequim observa calmamente o caos industrial que a Rússia vive e a transforma em armazém de matérias-primas. Relatórios e dados de mercado indicam: Rússia forçada a dar até 40% de desconto no petróleo à China. China fornece à Rússia peças para reparos, a conta-gotas, a preços exorbitantes, muitas vezes em troca de concessões políticas. O fechamento da fábrica de Tula indica que a Rússia perdeu capacidade de manter indústria de defesa independente e depende da cadeia chinesa. Com a perda de poder naval na Crimeia, Rússia implora ao Irã mais drones Shahed e tecnologia naval. Rússia regride da pretensão de potência soberana para virar um satélite tecnológico e econômico da China e do Irã. A terceira dimensão é o colapso de sua imagem diplomática e global.
Ataques a aeroportos de Moscou e portos do Mar Negro rebaixaram a Rússia à zona de alto risco no comércio. Rússia inviável. O incêndio no porto de Tenerife não só queimou um armazém, também queimou a pretensão russa de ser fornecedora confiável de energia. Clientes acham arriscado comprar produtos de país que não garante entrega. Mina a estratégia russa de voltar-se à Ásia, levando Índia e mais compradores a buscar alternativas. Além disso, o mundo vê ao vivo a falha dos 300 e 400 na estratégia cegar o urso, arruinando as exportações da indústria bélica russa. Compradores como Índia, Irã e Argélia começaram a questionar sistemas que nem protegem Moscou. A Ucrânia, vencendo sistemas bilionários com drones baratos, provocou mudança de paradigma na doutrina militar global, comprovando que a tecnologia russa é um tigre de papel. Esses ataques puseram a Rússia em armadilha multidimensional. Precisam queimar a economia atrás de si para manter a guerra na frente. Se levarem defesa aérea à frente, Moscou queima. Se protegerem Moscou, soldados na frente ficam sem drones, desprotegidos. Este dilema estratégico estreita o espaço de manobra do Kremlin e prende a guerra a um processo irreversível de colapso contra a Rússia. Futuro imperial arruinado. Civis tentando dormir nos pisos frios dos aeroportos de Moscou, linhas de produção paralisadas em Tula e fumaça preta subindo aos céus em Novochatinsk, são o fim da promessa de Putin de uma Rússia grande e segura. A Rússia virou estrangeira na própria capital, alvo em seus portos. Concessões à China e ao Irã não compensarão essa destruição. Pelo contrário, vão corroer sim a soberania da Rússia por dentro. A guerra está agora nas ruas, cozinhas e noites insones da Rússia. Contagem regressiva para o Kremlin segue imparável. Agora, nem acordos secretos nem leis repressivas bastarão para apagar este fogo. Para a Rússia, estabilidade virou lembrança agora mesmo. O futuro é pura devastação total. Quais são seus pensamentos sobre isso? A guerra chegando ao coração da Rússia pode significar o fim de Putin? Comente abaixo. Inscreva-se no canal e ative as notificações para acompanhar as novas análises da PPI Global. Obrigado por nos escolher.